Fala pessoal, fala professor, seja bem-vindo, fala professora, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre 3 erros que são comumente, que acontecem com muita frequência na prescrição voltada para o emagrecimento. Então, hoje a gente vai falar sobre 3 principais obstáculos que o personal, o treinador, ele enfrenta quando ele vai prescrever voltado para o emagrecimento do seu aluno. E isso é um ponto importante de se falar, porque esses 3 principais obstáculos que são enfrentados são 3 obstáculos que implicam diretamente na entrega do resultado, principalmente para aquele aluno que busca o emagrecimento e um emagrecimento saudável e sustentado. Então, se você está entrando na live aí agora, fica até o final. Para você que já entrou, então, seja muito bem-vindo. É sempre interessante saber de onde você é. Então, professor, sempre que possível, coloque aí seu estado, sua cidade. É sempre importante saber de onde que vocês estão ouvindo. Digam aí de onde vocês são, comentem aqui embaixo para a gente começar esse conteúdo. Araçatuba, São Paulo, seja muito bem-vindo, Zé. O pessoal ainda está entrando. Para o pessoal que já entrou, para os professores, Diva de Minas Gerais, Umuarama, Paraná, Presidente Prudente, Belém, sejam todos muito bem-vindos. Sempre te seguia desde Barcelona, agora desde o dia 15 voltei para o Brasil e estou em Curitiba. Seja bem-vindo de volta, cara, obrigado. Brasília, São Paulo, Belém. Bom, é sempre interessante saber, né, São José do Credo, que as lives chegam em diferentes lugares aí do Brasil e até fora do Brasil, sejam todos muito bem-vindos. Bom, pessoal, para a gente já começar, né, o conteúdo da nossa live de hoje, Adalberto, obrigado pelo compartilhamento. Para a gente começar o conteúdo da nossa live de hoje, do nosso aquecimento de hoje, eu preciso que vocês entendam que existem erros que são cometidos que são de prescrição e erros que são cometidos que são pré-prescrição. Então, eu vou falar basicamente sobre algum desses erros e basicamente de 3 erros aí, né? A gente vai falar de 3 principais erros. E por que esses 3 principais erros são considerados erros para aquele personal, aquele treinador que prescreve o seu treinamento para o seu aluno, que busca emagrecimento, por que isso de fato é considerado um erro? Então, o primeiro deles, muitos de vocês já devem ter ouvido eu falar aqui, eu vou voltar a esse erro porque é um erro muito cometido. O erro número 1 é assumir que o emagrecimento depende somente e tão somente do treinamento. Por que isso é um erro? E eu vou explicar para você agora. Esse é um grande obstáculo que o seu aluno e você vai enfrentar. Porque quando a gente fala quando a gente assume que o exercício é um fator e o único fator no processo de emagrecimento, a gente está colocando uma expectativa frustrada na cabeça do aluno, no sentido de que esse aluno ele passa a acreditar que para ele emagrecer depende somente da sessão de treinamento dele, e uma expectativa frustrada que ele vai gerar sobre você. Logo, ele pensa que já que o emagrecimento depende somente do exercício, se ele deixa de emagrecer é porque a sua prescrição está deixando de ser eficiente. Então, o primeiro ponto que a gente precisa abordar é: no momento em que conhecemos, conversamos, avaliamos o nosso aluno, nós precisamos explicar para esse aluno que o emagrecimento não depende somente e tão somente de um único fator. Seja ele o treino, no nosso caso o treino, né? A dieta, o suplemento, o medicamento. Depende de conjuntos de fatores que são integrados e que corroboram para que o organismo ele responda de maneira a aumentar a oxidação de lipídios, a você mudar seus hábitos, a você desenvolver mais massa muscular, a você se tornar metabolicamente saudável. E como que é feito isso? E agora a gente vai falar um pouco sobre o motivo pelo qual explicar sobre esse processo é importante. Se você comete o erro de não explicar para o seu aluno a importância de entender o processo do emagrecimento, se você comete o erro de não explicar, por exemplo, que o emagrecimento não depende somente do exercício, com medo de perder esse aluno, ou seja, você assume a responsabilidade, não, eu vou te emagrecer, o meu treino vai te emagrecer, eu vou conseguir, a gente vai conseguir junto, é só uma questão de você querer se dedicar.
o aluno coloca na cabeça dele que quanto mais ele fizer, quanto volume, quanto intensidade, é melhor. E nem sempre isso é melhor, e por diversas vezes eu já falei isso aqui. Por vezes, aumento de volume, aumento de intensidade de forma exacerbada pode dificultar o processo de emagrecimento do seu aluno. Então, esse é um grande obstáculo que muitos professores e muitos alunos enfrentam quando se trata de prescrição de exercício e emagrecimento. O grande obstáculo número 1 é assumir que o emagrecimento depende somente do exercício, porque não depende. Se você assume que o emagrecimento depende somente do exercício, o aluno passa a assumir, e por muitas das vezes o treinador passa a assumir que o treinamento precisa aumentar a intensidade, precisa aumentar o volume para que esse indivíduo emagreça mais, o que não necessariamente é uma verdade. Quando a gente pega as grandes evidências na literatura científica, as evidências mostram cada vez mais que o emagrecimento ele tem um desfecho que é de ordem multifatorial e que você precisa abordar em diferentes pontos. Então, treinador que enfrenta esse obstáculo de que assume, que enfrenta, que tem esse erro comum de que o treinamento é o único ponto para emagrecimento, ele está cometendo um erro grave. E esse erro grave, ele vai custar a expectativa do aluno sobre o treinador e vai custar a expectativa do aluno sobre o treinamento. Se ele não emagrece, ele acha que o treinador é ruim ou que o treinamento não está cumprindo o seu papel. Então, não cometam esse erro. O segundo erro, que é um ponto também importantíssimo a se considerar, é a não comunicação com outros profissionais. Ou seja, uma vez que você assumiu que esse aluno ele depende somente do exercício para emagrecimento, e você não comunica com outros profissionais no sentido de orientar esse aluno a procurar um nutricionista, a procurar um médico, a ter uma intervenção multiprofissional, você centraliza a intervenção sobre esse aluno, a probabilidade desse aluno emagrecer de forma saudável e efetiva e sustentável é baixa. Porque, como já falado no tópico anterior, o emagrecimento é multifatorial. Então, quando a gente pensa nesse processo de emagrecimento, prescrição de exercício para o emagrecimento, um segundo erro que a gente não pode cometer é deixar de dar a esse aluno uma abordagem multiprofissional. Essa abordagem multiprofissional, ela precisa ser não só de diferentes profissionais, mas ela precisa ser integrada. É muito difícil você ver uma abordagem integrada hoje. A abordagem integrada no seguinte sentido, uma abordagem em que o treinador ele converse com o médico, converse com o nutricionista e haja um alinhamento na prescrição do treinamento e na prescrição também do planejamento dietético e até mesmo o planejamento suplementar e médico. Então, medicamentoso. Então, um ponto a se considerar que a gente tem que levar aqui é o emagrecimento não é centralizado ao treino e a abordagem precisa ser multiprofissional. Uma vez entendido esse processo, a gente tem que considerar a avaliação do indivíduo. Então, considerar a avaliação no seguinte ponto. Tudo que você prescreve com um objetivo. E o objetivo, na verdade, é o que te leva do ponto A ao ponto B. Se você não sabe o ponto A, como é que você quer chegar ou sabe como chegar no ponto B? Então, um erro muito cometido também dentro desse processo de prescrição do emagrecimento é a avaliação. Como assim, Léo, a avaliação? A avaliação seria o ponto em que o indivíduo, o treinador, ele avalia esse indivíduo, dar o valor à condição inicial que esse indivíduo tem e baseado na condição que esse indivíduo apresenta, física, de composição, de funcionamento de organismo, de capacidade metabólica e capacidade, vamos dizer assim, física em geral, capacidade aeróbia. Essas capacidades, esses fatores são fundamentais serem avaliados para que você, treinador, consiga mostrar para o seu aluno os avanços que ele teve na medida em que ele veio treinando. Quando a gente fala em prescrever para o emagrecimento, avanço no treinamento não significa mudar só a composição corporal. O avanço no treinamento significa o indivíduo aumentar a força,
o indivíduo aumentar a capacidade cardiorrespiratória, aumentar o condicionamento cardiorrespiratório. Então, as primeiras mudanças que a gente vai observar são mudanças de desempenho, mudanças funcionais, que não necessariamente vão impactar de maneira direta sobre a composição corporal. Reparem bem, de maneira direta. De maneira indireta, quando eu aumento o desempenho físico desse indivíduo, quando eu aumento a capacidade física desse indivíduo e alinho os outros fatores, e é por isso que eu falo que o treinamento não deve ser o único fator pautado no emagrecimento, mas quando eu entendo que o treinamento é o fator que vai aumentar a capacidade física e que o aumento da capacidade física aliado com fatores dietéticos, medicamentosos, nutricionais, organizados, isso conduz ao processo de emagrecimento. Então, se eu tivesse que citar um segundo erro, o primeiro então é centralizar o emagrecimento como uma consequência exclusiva do treinamento. Não é exclusivo do treinamento. Quando você faz isso, você está chamando a responsabilidade única e exclusivamente para você, treinador. E está frustrando a expectativa do teu aluno, porque não depende só disso. O segundo erro é você deixar de avaliar a condição em que seu aluno se encontra. Porque é através da avaliação que você faz sobre o seu aluno que você oferece para ele de maneira a longo prazo a melhora do treinamento. Você vai comparar a avaliação entre meses e mostrar, ó, em questões de tempo você evoluiu na sua capacidade física, mas para que o seu emagrecimento ele ocorra, você precisa ajustar outros fatores. Então, esse é o segundo, e agora a gente vai falar sobre o terceiro erro. O terceiro erro é sobre planejamento de prescrição de treinamento. E agora, esse talvez seja o ponto que muita gente apresente dúvida. Por que planejamento e prescrição de treinamento? Porque quando a gente fala de planejamento, a gente está falando sobre a estruturação desse treinamento. E quando a gente está falando de estruturar esse treinamento, muitos treinadores têm a dúvida de qual tipo de treinamento eu preconizo para que o meu aluno ele emagreça mais rápido. Se eu tivesse que responder essa pergunta, eu diria para você reformular essa pergunta. Você não tem que se preocupar em qual tipo de treinamento faz o seu aluno emagrecer mais rápido. Você tem que se preocupar em qual tipo de treinamento faz o seu aluno ter um emagrecimento mais sustentável. Porque mais importante do que emagrecer rápido, uma vez que emagrecer rápido não está associado à sustentabilidade de emagrecimento, mais importante do que emagrecer rápido é você emagrecer e sustentar o processo de emagrecimento. E isso só ocorre quando a modalidade do exercício, a forma que esse exercício é executado e ele é prescrito, ela se encaixa com os gostos e a rotina do indivíduo. Portanto, quando a gente fala de que treinamento é melhor no processo de emagrecimento, você pode ter até na literatura comparações entre treinamento aeróbio e anaeróbio, comparações entre crossfit, musculação, mas de uma ordem longitudinal, se a gente fosse fazer um estudo a longo prazo, o treinamento fundamental no processo de sustentabilidade no emagrecimento é o treinamento que faz com que o seu aluno seja constante. O treinamento constante, a programação de treinamento frequente na vida do indivíduo favorece a modificações constantes, induções em respostas metabólicas e energéticas constantes que favorecem cada vez mais a melhora e o funcionamento do metabolismo. É claro que uma vez que a gente escolhe o modelo de treinamento ou adequa o modelo de treinamento ao gosto do aluno, aí sim é necessário você manipular variáveis, aumentar volume, aumentar a intensidade, diminuir volume, diminuir intensidade, isso vai depender da prescrição de cada condição individual e dentro disso, dentro dessa perspectiva, você começa a manipular. Então, ponto 1, não assumir, erro número 1, a pessoa que assume que o emagrecimento depende somente do exercício. Não faça isso, professor. Erro número 2, não fazer avaliação do seu aluno. E quando eu falo de avaliação, não estou falando só de composição corporal. Eu estou falando de medir força, de ver capacidade cardiorrespiratória num treinamento na esteira, por exemplo.
Erro número 3 é você não saber programar esse treinamento com base nas necessidades e desejos individuais de cada aluno. As pessoas criam um molde de treinamento na cabeça, assumem que tem que começar com aeróbio, terminar com força ou vice-versa e prescreve treino igual para todo mundo, partindo do princípio que todo mundo é igual. As pessoas deixaram de cumprir o próprio nome que o trainer, ou seja, treinador individual ou pessoal, que seria o personal trainer, tem por objetivo, que é individualizar a prescrição de treinamento. Eu falei para vocês sobre 3 erros e eu vou explicar para vocês sobre o que não é esse erro, tá ok? Ou seja, a gente falou sobre 3 fatores que são erros. Assumir o exercício como único ponto no emagrecimento, não avaliar o aluno e não saber organizar a prescrição de treinamento. Agora, vamos pensar no que não é esse erro. O que não é esse erro? Pensar que o exercício físico é fundamental no processo de emagrecimento. E por quê? Justamente porque o exercício físico, quando você pensa em treinamento físico, o exercício físico ele é fundamental para gerar adaptações que são fundamentais para que o nosso organismo emagreça de forma saudável. Você aumenta a sua atividade metabólica, aumenta o seu funcionamento enzimático, você melhora a sua sensibilidade à insulina, o funcionamento cardiovascular, cardiorrespiratório, do sistema nervoso central, aumenta a oxidação de gordura, aumenta a força muscular. Então sim, o exercício ele é fundamental no processo de emagrecimento quando a gente está pensando no emagrecimento associado com aumento de desempenho físico e promoção de saúde. Então não é um erro pensar isso. Erro é pensar que o exercício sozinho vai emagrecer alguém. Estamos combinados? É importante deixar isso claro, porque por vezes vocês vão ver muitas vezes aí em rede social pessoas dizendo assim: o exercício não é o seu aliado no emagrecimento, o exercício não emagrece. O exercício ele ajuda no emagrecimento e no emagrecimento saudável. Diversos estudos mostram que quando se compara indivíduos que só fizeram dieta com indivíduos que fazem dieta e se exercitam, aqueles que fazem dieta e se exercitam, eles têm uma continuidade, eles tendem a estabilizar mais a perda de peso do que reganhar peso, comparado aos indivíduos que só fazem dieta. Quem só cumpre um planejamento dietético restritivo e depois interrompe, ele reganha peso. Diferente dos indivíduos que fazem o planejamento e se exercitam. O reganho de peso é reduzido. Então, o exercício físico é fundamental nesse processo. No entanto, ele sozinho, ele não vai gerar resultados significativos. Por isso que o emagrecimento ele é multifatorial. Vamos falar sobre o que não é o erro, um obstáculo para esse erro. O segundo ponto. Não é nenhum obstáculo, não é nenhum problema, e é preciso deixar isso claro, você não ter ferramentas para fazer avaliação. Muitas avaliações que você pode fazer sobre o seu aluno, ainda que você não tenha um aparato tecnológico para avaliar, dependem exclusivamente do seu conhecimento. Então, por exemplo, a avaliação de capacidade aeróbia relativa, a avaliação de força muscular relativa a um determinado aparelho ou força muscular, ou força muscular máxima, força máxima relativa a um exercício. Isso não necessariamente vai depender de um aparelho caro ou de qualquer aparelho que você tenha que gastar. Isso vai depender apenas e somente da sua capacidade, do seu conhecimento que você pode fazer. Léo, mas não é uma avaliação quantitativa como seria dentro de um laboratório. Na maioria das vezes, na sua prescrição como personal trainer, a sua avaliação não vai ser quantitativa quanto de um laboratório. Mas existem ferramentas que são validadas cientificamente que você pode utilizar dentro da sua prescrição para que você consiga encontrar uma relação direta com o que se é observado no laboratório. Então, esse tipo de ferramenta, esse passo a passo, ele precisa ser cada vez melhor detalhado. No terceiro ponto, eu falei sobre organização de treinamento. E toda vez que eu falo sobre planejamento e organização de treinamento, as pessoas acham que o erro é prescrever o que o aluno gosta. As pessoas sempre botam 8 ou 80. Eu prescrevo o que o aluno gosta ou prescrevo o que tem que prescrever? Né? Geralmente é sempre assim. E na verdade,
Prescrever o que o aluno gosta ou prescrever o que você quer prescrever não significa que não possa ser combinado. Você pode, dentro de um planejamento de treinamento, dentro da modalidade que o seu aluno gosta, saber quais são os exercícios que esse seu aluno gosta e montar um planejamento estruturado, planejado, com uma boa base racional sólida ali sobre aquele treinamento, dentro dos movimentos ou da modalidade que aquele aluno gosta. Não engesse seu treinamento para um tipo de treino em que você tem que fazer isso e é só isso. Você não pode fazer nada que não seja isso. Seu treinamento precisa ser dinâmico. Então, para que você, dentro desse contexto, né, supere esses erros, então eu falei para vocês quais são os 3 erros, mostrei para vocês o que não são esses 3 erros, e agora eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem superar esses 3 erros. Erro número 1, não assuma que o exercício é o único fator. Explique para o seu aluno a importância dele ter um bom planejamento alimentar, dele ir num nutricionista. Explique para o seu aluno a importância dele ter um acompanhamento médico recorrente, minimamente frequente, uma vez que o exercício físico vai ser potencializado quando os fatores hormonais, nutricionais estiverem adequados e os hábitos dele estiverem adequados. Converse com o seu aluno sobre a importância dos bons hábitos, sobre sono, sobre alimentação. E isso é importante por quê? Porque quando você explica, quando você mostra para o seu aluno como ele consegue superar essas expectativas e até mesmo como ele deve fazer para que as expectativas dele sejam alcançadas, você está agregando valor para o seu aluno. Você está mostrando para ele que você está preocupado com ele ao ponto de dar para ele o passo a passo do que ele precisa fazer para que ele obtenha bons resultados. Então, além de você estar descentralizando uma responsabilidade que não é centralizada, então você está fazendo o que é certo, você está mostrando para o seu aluno que você está preocupado com outros fatores da vida dele. E isso é importante mostrar porque esses fatores são fundamentais para o resultado do seu treinamento. E isso faz com que o alcance no resultado seja muito mais palpável e, consequentemente, o seu aluno olhe para você como alguém que entrega resultado. Então, por isso, não centralize o processo de emagrecimento. Quando ao segundo fator, que eu falei com vocês sobre a avaliação, uma das formas de você superar isso é implementar avaliações que sejam quantitativas e qualitativas para o seu aluno. Então, por exemplo, avaliações que não precisam de recursos tecnológicos, como, por exemplo, você pode botar o seu aluno para fazer um teste de Cooper de 12 minutos, ver quanto tempo, qual a distância que ele percorre em 12 minutos, e depois de um período de treinamento com você, você pode repetir esse teste e ver se essa distância aumentou ou diminuiu. Você pode, por exemplo, fazer um teste de carga máxima em um determinado exercício, descobrir a carga máxima dele e depois de um tempo de treinamento você refazer esse teste e ver se essa carga máxima aumentou ou diminuiu. Isso são formas de você testar o seu aluno. Você pode utilizar de perimetria para avaliar perímetro corporal e ver medidas corporais. Você pode utilizar de composição corporal. Então, são vários fatores que podem ser utilizados que vão favorecer a uma melhor entrega de resultado. O terceiro ponto, como superar o obstáculo do como prescrever com base no que o meu aluno gosta e com base em lógicas de metodologia de treinamento e bases fisiológicas. Se preocupa em entender o que seu aluno gosta de treinar. Depois que você entendeu o que seu aluno gosta de treinar, entenda quais exercícios ele gosta de fazer e depois de você entender quais exercícios que ele gosta de fazer, faça uma organização, um planejamento no papel de qual momento que cada tipo de exercício, cada modalidade de exercício que ele gosta de fazer se encaixa. E depois que você fizer isso, você monta o treinamento dele tentando encaixar, de preferência, os treinamentos, os exercícios que ele relatou fazer, gostar de fazer. Isso é uma forma de aumentar a afetividade que esse aluno vai ter ao seu treinamento e, consequentemente, quando ele passa a gostar do seu treinamento, ele se torna mais assíduo, a adesão dele aumenta e aí ele, consequentemente,
se torna um aluno mais frequente com você, é mais aula que ele faz, é mais treino que você passa, é mais mudança na vida que você gera desse seu aluno. Então eu tenho o caso do Matheus, eu tenho o caso da Vanessa, eu tenho o caso do Renan, que vocês não devem conhecer porque ele quase não aparece aqui, mas, por exemplo, o Renan, ele foi o meu estagiário na época de Bodytech, quando eu era professor de salão, e tudo que eu estou conversando com vocês aqui hoje, eu conversei com ele um dia. E se vocês forem olhar hoje a cartela de clientes do Renan, o Renan é um cara que dá 75 aulas de personal por semana. 75 aulas de personal por semana, se somar o acúmulo mensal que ele tem no mês, aí, se somar tudo que ele tem no mês, o faturamento dele chega a mais de 30 mil reais. Na verdade, é mais de 40 mil reais. Claro, trabalha bastante, trabalha sábado, domingo. Ele é um workaholic, ele gosta muito do que faz e prefere trabalhar demais para ganhar bastante. Mas isso tudo pode ser organizado frente à sua rotina. O que eu estou querendo dizer é que quando existe passo a passo, quando existe um mecanismo básico ali que você consegue seguir e que consegue entregar resultado, esse resultado ele acontece. E é exatamente isso que eu quero fazer, não só com um, não só com dois. Eu fiquei muito tempo planejando isso, eu fiquei muito tempo estruturando isso, e agora eu estou tentando entregar e eu vou entregar isso para vocês. Então, esse é um ponto que eu queria deixar claro para você. Então, depoimentos de alunos de curso, depoimentos de estagiários que já passaram por mim. O Ronan, por exemplo, hoje está com a agenda lotada. Quando compreendeu a importância de você ser honesto e mostrar qual é o seu papel como prescritor e personal trainer, você avaliar bem o seu aluno e você prescrever um bom treinamento, consequentemente, esses personal trainers, eles aumentaram não só o faturamento, mas aumentaram também o seu valor de mercado. O posicionamento mais sensato, mais ético, mais coerente, com prática alinhada com evidência, favoreceu com que esses personagens não só aumentassem as suas horas-aula, mas também aumentassem o volume de alunos que tinham. Então, essa conversa é uma conversa que vai ser desenrolada em muitas lives antes do workshop. E no workshop, eu vou trazer isso para você de maneira fundamental, para que você consiga desenvolver isso contigo também. Eu quero que você desenvolva isso contigo. Não quero que isso seja mérito de 1, 2 ou 3. Eu quero poder entregar isso para você. Então, dentro disso que a gente está falando aqui, eu vou abrir algumas perguntas. Fiquem à vontade. Mandem na caixinha aqui, ó, enquanto eu bebo água, ou aqui no pontinho de interrogação. Maradona, um abraço, irmão. Se vocês tiverem dúvida do que está sendo falado aqui, podem mandar perguntas, ok? Enquanto vocês não têm dúvida, não colocam as dúvidas aí, pelo menos, e eu quero deixar alguns pontos para que vocês não cometam. Não cometam esses pontos. Um jeito errado de começar essa questão da abordagem aluno-treinador dentro da perspectiva do emagrecimento. O aluno chega para você e fala assim: professor, eu quero emagrecer, eu quero treinar com você e quero emagrecer. E você chega para o aluno e fala assim: ó, exercício não vai te emagrecer não, jamais faça isso. O exercício vai ajudar no emagrecimento, se outros fatores estiverem aliados. Então, você tem que ser honesto com o seu aluno a todo momento. Sim, vamos prescrever o treino voltado para o processo de emagrecimento, mas eu preciso que você cumpra alguns papéis. E aí você coloca lá o passo a passo. Ó, você tem que ter um acompanhamento nutricional, eu preciso que você tenha um acompanhamento médico para manter a sua saúde em dia. Se você tem algum momento de compulsão, você precisa ter um acompanhamento psicológico. A gente precisa caminhar junto nesse processo. Então, esse é o ponto. Jamais cometa o erro de dizer que o exercício não vai auxiliar no emagrecimento. Segundo ponto, sobre o segundo erro. Jamais cometa o erro de avaliar o aluno a qualquer custo. Avaliar o aluno a qualquer custo significa dizer que a todo momento você quer avaliar o seu aluno. Nem sempre as pessoas gostam de serem avaliadas a todo momento e, quando avaliadas, elas não, a maioria das vezes, quando a sua avaliação
superestima o seu aluno, ou seja, a sua avaliação está lá em cima, você prescreve com um critério alto e quando você vai ver, na verdade, você superestimou e seu aluno não correspondeu à expectativa. Quando o seu aluno não corresponde à expectativa daquilo que você projetou para ele, você está gerando um mecanismo de frustração na cabeça do seu aluno. Então é preciso você alinhar expectativa de resultado. Você precisa saber que tipo de avaliação você vai usar para o indivíduo que você está avaliando. Esse é um ponto que a gente vai comentar. Então, dentro ainda disso, o terceiro ponto é: não seja o personal de bandeja. Personal de bandeja é aquele personal que, já que eu tenho que fazer o que o aluno gosta, o treino vai ser só o que o aluno gosta. Não. Você precisa fazer parte do treinamento com coisas que o aluno gosta, mas você precisa fazer com que o aluno entenda a importância do seu treinamento e da sua prescrição para que ele atinja o resultado. E necessariamente isso inclui organizar o que ele gosta. Isso é um ponto a se considerar também. Então, vamos para o momento do print. O momento do print, vocês já sabem como é, vocês printam, postem e me marquem e eu vou repostar vocês. O objetivo é mostrar os personagens que estão ativamente participando. Então, é o momento do print. Vai lá, printa aí e eu vou repostar você, eu vou marcar você lá, justamente com o objetivo de divulgar você também. O objetivo é mostrar que existe uma geração de personagens, de treinadores, que estão voltados para se especializarem, estudarem, crescerem junto para entregar melhor resultado e, consequentemente, se tornar referência no seu mercado de atuação. E se você está aqui assistindo, você é um dele. Então, printa, participa, porque eu vou compartilhar e quero mostrar a todos vocês, para todos os meus seguidores, no meu Instagram. Agora, eu vou dar para vocês um passo a passo para que vocês já comecem a aplicar imediatamente tudo que foi falado hoje. Vamos lá? E aí eu vou responder essas questões de vocês. O passo a passo para que você comece a aplicar imediatamente o que foi falado hoje sobre esses 3 erros é: o aluno chegou para você e esse aluno busca mudança na composição corporal, emagrecimento ou qualquer coisa relacionada à mudança na estrutura física e desempenho físico, o que é comum no personal trainer, o que você vai fazer com esse aluno? Você vai sentar e explicar cuidadosamente a ele o processo de emagrecimento e o que depende, quais fatores imperam sobre o processo de emagrecimento. Se você ficou em dúvida quais são, a gente pode falar mais dele no workshop, mas eu já adianto que o emagrecimento é multifatorial. Ele precisa de nutricionista, de uma abordagem médica e de um treinador. Então você precisa deixar claro para ele. Então sente com ele, fale, olha, vamos fazer isso junto. Se você quiser, eu entro em contato com o nutricionista junto com você. A gente entra em contato com o médico junto. Participa ativamente desse processo de iniciação do seu aluno. Sobre o segundo ponto, sobre a avaliação. A primeira avaliação, ela começa por aqui, ó. Ela começa pelo ouvido. Então ouça bastante o que o seu aluno tem a te dizer. Não só o que ele deseja, não só as expectativas que ele tem, mas tudo que ele já passou, todos os erros já cometidos. Então, anote tudo que possível. E de preferência, dentro dessa avaliação, pergunte a ele qual tipo de exercício ele mais gosta de fazer, quais são os esportes que ele gosta de fazer, qual é a rotina dele. Vai anotando isso aí. Faça um teste de Cooper, de preferência se ele não tiver nenhum teste de esforço, para poder avaliar a capacidade cardiorrespiratória. Faça um teste de força de carga voluntária máxima, não necessariamente um teste máximo, mas uma carga voluntária máxima para faixa de repetições, por exemplo, 10 a 12 em um determinado exercício, nem que seja só para critério de avaliação, para que daqui a alguns meses você repita. Então você vai sentar com ele lá na extensora, vai fazer 3 séries de 10 a 12 e vai tirar dali a carga máxima que ele conseguiu para 10 a 12. Prescreve o treino, segue o treino por um período e depois de um tempo de treino, um mês e meio, você retorna lá e faz o teste de novo, vê se essa carga vai aumentar. Se essa carga aumentar, mostra para ele o resultado positivo que ele teve. Afinal, isso é consequência do seu treinamento. Então, esse é mais um passo a passo. Terceiro, para melhorar sua prescrição relacionado ao seu aluno e organizar melhor o seu treinamento, depois que você souber o que o seu aluno gosta e descobrir
avaliar as suas necessidades, tente linkar gosto com necessidade. Esse é o ponto. A cada exercício necessário, um exercício que ele gosta. A cada exercício necessário, um exercício que ele gosta. Isso é fundamental para que a resposta afetiva ao treinamento ela seja gerada. Pessoal, agora eu vou responder algumas dúvidas. Eu vou responder as suas dúvidas. Então eu já estou abrindo aqui. A Bia mandou qual é a importância do cardio. Então vamos falar um pouco sobre o cardio, entre aspas. Então quando a gente fala de cardio, a gente está falando do treinamento de condicionamento cardiorrespiratório, que é o treinamento, pode ser aeróbio, pode ser o aeróbio moderado, o aeróbio intervalado, pode ser o treinamento em circuito. Então, o condicionamento cardiorrespiratório ele é fundamental porque ele está diretamente relacionado a uma série de desfechos que estão intimamente ligados com a sobrevida. Então, quanto menor a capacidade cardiorrespiratória, maior é o risco de mortalidade dos indivíduos. Além disso, quanto menor a capacidade cardiorrespiratória, além de aumentar o risco de mortalidade, você aumenta também o risco de uma série de doenças. E o condicionamento cardiorrespiratório ele é fundamental porque no sistema, nas matrizes bioenergéticas, você depende do sistema aeróbio para gerar e recuperar a sua geração de energia. Então, quando a gente pensa em saúde, a prevenção de doença, quando a gente pensa no emagrecimento, o aumento da oxidação de lipídios, quando a gente pensa no desempenho, o aumento da ressíntese energética, quando a gente pensa, por exemplo, no desempenho ainda, você aumenta também o potencial energético na geração de esforço. Então, são muitos os benefícios do treinamento cardiorrespiratório, tá ok? Esse é um ponto que eu abordo e que vai estar disponível para vocês, breve, e já vocês vão ter ciência. Só participar do Personal Fora da Média que vocês vão saber. O Rafael colocou assim, né? É necessário ter bons argumentos para fazer o aluno entender que o que ele precisa é diferente do que ele gosta. Na maioria das vezes, Rafa, é exatamente isso, né? E aí é onde entra a nossa mágica, né? De tentar conciliar o que ele precisa com o que ele gosta. E dá para fazer isso, cara. Dá para fazer isso se você souber equilibrar a equação desse treinamento. Qual é o médico mais indicado? Clínico ou endocrinologista? O Paulo perguntou. Paulo, depende do que você quer, do que o indivíduo, né, o aluno ou o paciente, ele busca. O clínico geral ele vai dar um panorama geral da saúde do indivíduo. O endocrinologista ele vai olhar mais para as relações hormonais, o que não quer dizer que ambos não sejam capazes de avaliar a saúde numa perspectiva mais generalizada. Geralmente o endocrinologista ele é mais utilizado, ele é mais recomendado quando o indivíduo tem algum tipo de alteração hormonal subclínica ou até mesmo clínica que seja necessário um tratamento, tá? Eu não estou falando aqui de pessoas que querem usar hormônio, eu estou falando aqui de pessoas que necessitam de um tratamento. E na maioria das vezes, quem trata essas condições é o endocrinologista. E o clínico, ou o clínico geral, ele vai ser o carro-chefe de entrada para a avaliação desse indivíduo. A Rafa perguntou aqui, o que você me diz sobre cardio para emagrecimento mais musculação? O que eu sempre digo, Rafa, você pode olhar de maneira concorrente, um pode atrapalhar o outro, o que não é, a maioria dos casos, uma verdade, porque esses indivíduos que praticam treinamento em academias nem têm um condicionamento tão significativo ao ponto de ter essa interferência gritante, ou você pode olhar para eles de forma combinada. Você desenvolver uma boa capacidade cardiorrespiratória e desenvolver uma boa capacidade de força muscular, você desenvolve mais capacidade muscular oxidativa e anaeróbia, e isso favorece o melhor desempenho. Agora, a prescrição disso pode ser de diferentes formas. Se você busca desenvolver ambos de forma combinada, você pode prescrever isso junto. Se você busca desenvolver isso mais de forma separada, você separa das sessões, tá ok? Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui até agora, até quase 10 horas da noite. Professor, bom trabalho amanhã. Já coloque em prática o passo a passo que a gente falou aqui hoje. Um forte abraço para vocês e fiquem com Deus. Valeu, tchau, tchau.